Será que é possível deixar de ser Eldiano? Já que os súditos de Ymir, o povo Eldiano, são descendentes de Ymir, aquela mulher que se fundiu com um parasita e que deu a ela poderes de titãs. Todas as pessoas em Eldia são de alguma forma descendentes de Ymir e vieram da árvore genealógica que se originou das 3 filhas dela, Sina, Maria e Rose. Quem me enviou essa pergunta foi o Pedroca Costa. E olha que pergunta genial! Nós vamos descobrir aqui nesse vídeo rapidamente se é possível deixar de ser Eldiano, mas para isso você curte esse vídeo para ajudar aqui o canal, porque nós somos 100% Tatakai e não queremos deixar de ser Eldianos. O que torna uma pessoa Eldiana é o fato do DNA dela ser modificado por ser descendente de Ymir. E claro, quando ela recebe o líquido de Titã, ela se torna Titã. Isso também gera preconceito e estranheza no povo das outras nações que tem medo dos Eldianos. E também, por outro lado, existe o poder do Titã Fundador, que é o poder capaz de alterar tudo no corpo dos Eldianos. Nós já sabemos de todos os poderes e habilidades do Titã Fundador. Se você não sabe, clica no link aí no card para você dar uma conferida na quantidade absurda de poderes e habilidades que o Titã Fundador tem. Eu fiz um vídeo só para isso. Mas resumindo, basicamente o Titã Fundador pode alterar qualquer coisa no corpo do Eldiano. Desde que seja Eldiano, ele pode fazer qualquer coisa. Pode deixar fértil, infértil, pode deixar com doença, sem doença, pode alterar as memórias, pode apagá-las, pode se comunicar com ele a longas distâncias, transformá-lo em Titã e fazer uma infinidade de coisas desde que essa pessoa seja descendente de Ymir e tenha esse DNA modificado. Agora vamos imaginar essa possibilidade que o Pedroca propôs pra gente. Do portador do Titã Fundador conseguir desativar esse DNA e reverter, criando assim uma cura eldiana, para que as pessoas eldianas deixem de ser eldianas e assim sejam libertas da maldição de Ymir. Elas nunca mais correrão o risco de ser controladas ou manipuladas pelo Titã Fundador, nem serem transformadas em titãs puros e nem serem sorteadas quando um portador de Titã morrer. Ela não será uma daquelas pessoas que receberá o Titã, já que quando um portador de Titã morre, um bebê eldiano aleatório recebe o poder. Uma questão que sempre veio na minha mente é que se não existirem bebês, se forem, por exemplo, apenas 3 eldianos restantes e todos eles forem adultos, será que o poder vai para os adultos ao invés do bebê? Ou será que só vai para o bebê? Bom, não temos informações suficientes sobre isso, mas vamos voltar aqui para o tema que é deixar de ser eldiano. A cura eldiana finalmente descoberta. Será que isso realmente é possível ou não? Bom, existem fatos que garantem a conclusão disso. E são os seguintes: é possível, com a bênção de Ymir, e esse termo tem ficado muito comum, a bênção de Ymir, fazer qualquer coisa. Porque você pode ter sangue real e ter o Titã Fundador, e ao mesmo tempo não conseguir extrair o máximo do poder do Titã Fundador, simplesmente porque Ymir está lá. A consciência de Ymir vive dentro dos caminhos, e ela não deixa com que algumas regras sejam quebradas. Você precisa que ela concorde com os seus atos. Nós vemos isso quando Eren e Zeke estão lá diante dela. O Zeke queria tornar todo o povo eldiano infértil para que eles fossem completamente eliminados com o passar do tempo. Já que eles não se reproduzem, cedo ou tarde eles deixariam de existir e morreriam de causas naturais. Esse era um plano pacífico que faria com que o povo eldiano simplesmente deixasse de existir. Já o plano do Eren era totalmente o contrário. Ele eliminaria as pessoas que não são eldianas e deixaria só os eldianos na face da Terra para que eles reinassem absolutamente sobre tudo, tendo assim um planeta coberto de eldianos e nada mais do que eldianos, apenas pessoas com poderes de Titã. Acontece que se existisse essa possibilidade de fazer um eldiano deixar de ser eldiano, ele teria que modificar o DNA da pessoa, e isso seria uma libertação. Um eldiano que deixasse de ser eldiano poderia até ser aceito pelas outras nações, já que ele não tem mais os poderes sombrios e misteriosos de se transformar em titã. E isso seria uma revolução completa no mundo. Se isso fosse possível realmente, esse seria o plano principal, e com certeza Zeke iria abraçar essa ideia. Imagine tornar todos os eldianos seres humanos normais, sem poder dos titãs e sem poderem se transformar de forma alguma. Restaria apenas o portador do Titã Fundador. Ele de forma alguma poderia ter filhos, já que daria na mesma, os filhos deles seriam descendentes dele e poderiam se tornar titãs. Então, caso ele não tivesse filhos, ele morreria de velhice, não teria nenhum bebê eldiano aleatório para receber o poder dele, e ali acabaria a Era dos Titãs. Só que tem um pequeno problema aí. Não é possível fazer isso. E eu sei que vai ter gente dizendo agora:
Mas Joel, não foi isso que o Eren fez. Ele não fez os Eldianos deixarem de ser Eldianos e voltarem a ser humanos. Galera, isso requer interpretação muito detalhada e minuciosa do mangá. Se a gente parar para dar uma analisada, quem foi que acabou com o poder dos titãs foi a própria Ymir. E ela fez isso no momento que ela voltou no tempo. O poder do titã fundador é algo inimaginável para nós, meros mortais. E a Ymir é capaz de fazer isso. Quando ela decidiu agir, ela foi até o passado, o momento em que ela salvava o rei Karfritz. E não o salvou. Na verdade, ela deixou com que a lança atravessasse o seu amado, e foi muito bem explicado que Ymir precisava de um exemplo semelhante a esse para poder agir. O Eren disse para o Armin no último capítulo que a Ymir sempre esteve esperando a atitude da Mikasa. Ela queria ver uma pessoa que é completamente apaixonada eliminando o seu amado. Do momento que ela visse isso acontecer, ela também faria. E quando Mikasa cortou a cabeça do Eren, foi exatamente isso que ela fez. Ela voltou lá, no momento que ela salvou o seu amado, o rei Eldiano, o homem por quem ela era completamente apaixonada, assim como Mikasa era pelo Eren, e deixou com que ele fosse acertado pela lança. Desse momento em diante, os poderes de Titã morreram com Ymir, e toda a linha temporal que eles existem foi alterada. Logo, o poder dos Titãs nunca foi passado adiante. O poder dos titãs nunca existiu, e por isso as pessoas que estavam transformadas em titãs começaram a evaporar. O parasita em si começou a evaporar. Se o poder dos titãs tivesse sido tirado apenas dos Eldianos, não faria sentido o parasita evaporar, e ele estava lá, gigantesco, evaporando. Isso nos mostra que realmente quando ela voltou no tempo e não salvou o rei Eldiano, na verdade ela alterou o fluxo do tempo, fazendo com que todo o legado do poder dos titãs deixasse de existir. O interessante aqui é que quando a cabeça do Eren foi enterrada na árvore, a árvore se tornou uma árvore gigantesca, exatamente como a árvore que Ymir caiu dentro. Muita gente teoriza que dentro dessa árvore tenha um parasita, e assim o Eren se tornou um paradoxo, um remanescente no tempo, alguém que de alguma forma ainda ficou com o poder dos titãs, e isso foi suficiente para fazer com que a árvore crescesse tanto durante todos esses séculos. Shingeki no Kyojin é uma obra extremamente complexa, e temos que analisar diretamente os fatos para chegarmos a boas conclusões. De forma que não foi o Eren que salvou a humanidade e nem muito menos removeu o poder de Titã dos Eldianos. Foi a própria Ymir. É possível modificar qualquer coisa em qualquer aspecto dentro do corpo eldiano. Mas uma pessoa que nasceu súdita de Ymir, que nasceu dentro de Eldia e que tem uma descendência, não pode ser alterada. Se isso fosse possível, o Karfritz não teria feito as muralhas, ele teria feito isso. Essa seria a solução para todos os problemas que já existiram no mundo de Shingeki no Kyojin. Apesar de ser uma ótima pergunta que o Pedroca fez, e uma coisa que de fato eu nunca nem mencionei aqui no canal, mas não é possível transformar um Eldiano em uma pessoa normal sem o DNA de Titã. Caso contrário, isso já teria sido feito pelo menos uma única vez. E caso a humanidade pudesse se livrar dos Titãs, alguém com certeza teria feito isso. Principalmente o rei Karfritz II, que criou as muralhas, já que ele era tão pacifista. E ele queria, de todas as formas, se livrar do poder dos titãs. Ele procurou de vários jeitos e a única forma que ele encontrou foi se trancar dentro das muralhas. Já sabemos que ele tem a bênção de Ymir. E tudo o que ele queria fazer, Ymir concordava, inclusive criar um estrondo, criar dezenas de milhares de titãs colossais, criar as muralhas e usar o poder do fundador sem nenhuma limitação. Karfritz teve acesso a todo o poder, e se ele quisesse fazer com que o povo eldiano deixasse de ser eldiano, bastava estalar os dedos. Assim como ele fez, todo o povo eldiano que estava dentro das muralhas perderam as suas memórias da vida, e ele mudou as memórias deles de forma que eles esqueceram apenas dos titãs. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo dentro das muralhas, mas eles não perderam completamente as memórias, sendo que eles reconheciam seus familiares, seus parentes, eles tinham parte das suas memórias intactas e somente a parte dos titãs foi apagada. Eles não sabiam porque estavam dentro das muralhas e sabiam que não deveriam sair de lá. Afinal, lá fora tinha um grande perigo. Isso é interessante para vermos o quão detalhado e criterioso é o poder do Titã Fundador, que pode entrar dentro da mente de tantas pessoas simultaneamente e fazer alterações tão delicadas em coisas tão complexas quanto a mente humana. E isso foi feito muito rapidamente. Então, se fosse possível remover o DNA eldiano modificando essas pessoas, com certeza Karfritz também teria feito isso.
E assim, dentro das muralhas, existiria um povo que não é descendente de Ymir. E isso mudaria completamente o destino da obra. O interessante aqui é que de todas as formas, o Eren poderia se tornar titã, já que ele é filho do Grisha. E o rei Karlfritz alterou as memórias só das pessoas que estão dentro das muralhas. Se ele tivesse transformado os Eldianos em pessoas normais, os Eldianos que vivem fora das muralhas também não teriam sido afetados, assim como ele não afetou as memórias dos Eldianos que ficaram no continente. E como Grisha veio do continente, e ele teve um filho com Carla, supostamente Carla seria uma humana normal, e Eren seria filho de um Eldiano, logo ele poderia se tornar titã. A história seria mais interessante, mas o Armin com certeza nunca seria o Colossal, porque as pessoas não teriam mais poder de titãs. Essa é uma conversa muito interessante, mas por eliminação de possibilidades, eu digo que não é possível alterar o DNA e libertar a pessoa de ser descendente de Ymir. O que você acha? Será que é possível? Deixa aí nos comentários, vamos falar mais sobre isso e deixa a sua pergunta também. Ela pode virar um vídeo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.